Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, começando a nossa resenha do Praticadamente. Eu sou o André. É uma felicidade ter vocês aqui, nesse momento, nos assistindo. E você também, que está aí nos acompanhando no YouTube, no podcast. Hoje, nós estamos aqui com Sabrina Amaral, uma psicoterapeuta, hipnoterapeuta de renome, que vai estar falando sobre a ciência por trás dos convincers. Vocês vão gostar. A Sabrina ela me disse que tem costume de levar seus alunos também para o street e testar na prática os conhecimentos. Ela então vai estar falando sobre os convincers com o tema Seu convincer não me convence, tá? Mas antes de passar para ela, passar para a nossa convidada, gostaria de lembrar também que nós estamos, o Praticadamente está no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Entram lá e conheçam a gente por essas mídias. Sabrina, Vocês é estão com muito você. chique, hein, André? Nossa, Pois é, paz. não tem como escapar. Você acha em qualquer lugar. Tá certo. Muito bem. Uma boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, ter recebido esse convite da Gi, do André, para a gente poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. E fiquei muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Aí preparei algumas coisinhas para a gente debater um pouco o tema dos convincers, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e a gente vai vai debulhar um pouquinho essa questão dos convincers. Ok. O tema da nossa conversa de hoje é Seu convincer não me convence. A ciência por trás dos nossos testes de sugestionabilidade. Primeiramente, eu gostaria de começar parabenizando vocês por estarem aqui hoje e dedicando aquilo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês, para aprender, para explorar o conhecimento, para poder trocar ideias com outras pessoas e criar conexões. Só por conta disso, hoje, você já está fazendo a diferença para você e para as pessoas que cruzarem a sua jornada, a sua trajetória aí de vida. Então, muito obrigada e meus parabéns. Gostaria de fazer alguns contratos com todos vocês. Eu, como estou projetando a minha tela, não estou vendo aqui o chat, vou pedir para o André me ajudar se tiver alguma pergunta ou alguma coisa. Quem estiver nos acompanhando do computador, vou convidar a deixar essa pecinha de lado. Desconectem do WhatsApp, desconectem das outras redes sociais para estar aqui por inteiro. Aqui é um ambiente aberto, honesto, livre de julgamentos e só tem um tipo de pergunta boba, é aquela que a gente deixa de fazer. Então, a sua dúvida, o seu comentário, pode ser o comentário de um colega, façam, abusem desse espaço porque ele é nosso, ok? Muito bem. Essa aí sou eu, psicóloga, hipnoterapeuta clínica, também sou coach da mente e fundadora da Epopeia Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa. Trabalho com desenvolvimento humano tem uns 20 anos, mais ou menos, já treinei um monte de gente. Nas minhas horas vagas, eu sou embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, orientando as mulheres a criar independência financeira na sua vida através do empreendedorismo. Gosto muito de escrever, foi assim que eu virei colunista lá no portal do Hipnoplace. Enfim, eu estou um pouco ali, onde me chamam para falar eu vou também. Aqui embaixo tem os meus dois perfis do Instagram e do Facebook. O Sá Me Ajuda é o meu perfil pessoal e o epopeia.com.br é o perfil da empresa. Então, vocês fiquem à vontade para se conectar, para me seguir. Eu adoro trocar ideia online, presencial, com gente inteligente, gente interessante, como vocês que estão aqui hoje. E para quem não conhece o tema dos convincers, eu separei aqui alguns vídeos do Praticadamente, que acho que são fundamentais para vocês explorarem um pouco o tema. Então, tem alguns vídeos que falam da importância do pet talk, ele é fundamental e a gente vai entender hoje por quê.
entender como que isso se aplica na hipnose de palco, na hipnose de rua. Aqui a gente tem alguns outros exemplos de teste de sugestionabilidade, como mãos magnéticas, livros e balões, dedos magnéticos, o IE7, e mesmo a questão da PNL, quando a gente pensa nos sistemas representacionais, que a gente vai falar um pouquinho também. Então, se você não assistiu esses vídeos, assistam, curtam, deixem os seus comentários ali, porque tem muito conteúdo bacana no canal do Praticadamente, ok? Muito bem. O que são convincers? Os convincers ou os testes de sugestionabilidade, eles são procedimentos que o hipnotista, o hipnólogo, ou hipnoterapeuta vai fazer para ensinar, se é que eu posso dizer dessa forma, a pessoa entrar em hipnose, muitas aspas aqui, né? E a gente tem aqueles que são mais conhecidos, como dedos magnéticos, mãos coladas, baldes e balões, ou livros e balões, cada um chama de um jeito, né? Aquele do limão, enfim, você tem muitos testes que são usados como convincers. Por que eles são importantes? No entretenimento, ele ajuda você a selecionar aquelas pessoas que respondem melhor à sugestão, para que você possa construir aquela rotina hipnótica bacana, estruturada, bem-sucedida, que... Ó, tô pedindo para colocar a gente para dentro. Vou colocar aqui, tá? Uma rotina hipnótica bem-sucedida, estruturada, que as pessoas assistam e estejam envolvidas com aquilo. Na clínica, a gente usa para ajudar aquelas pessoas que são mais, como é que eu vou dizer, mais desconfiadas, que têm receio ou inseguras porque não sabem se vão ou não conseguir entrar em hipnose. Então, para você gerar essa conexão com o hipnoterapeuta e começar a estabelecer essa relação de confiança, a gente acaba usando de vez em quando na clínica. Eu, particularmente, não uso muito, não. Eu gosto mais de trabalhar o pré-talk, o rapport, antes de começar o tratamento com os pacientes. Mas vamos entender a ciência por trás dos convincers, né? O que acontece? Antigamente, acreditava-se que o nosso cérebro ele funcionava com base nesse modelo. Basicamente, a lei da ação e reação. Então, você tem um estímulo, esse estímulo é interpretado pelo seu cérebro que gera uma resposta e a sua resposta vai gerar um comportamento. Esse é um modelo muito usado, por exemplo, na psicologia behaviorista, comportamental, e acreditava-se que o nosso cérebro era uma máquina reativa aos estímulos. Mas aí surgiram algumas pessoas interessadas em aprofundar um pouco mais e se colocaram em xeque. Gente, essa aqui é a Lisa Feldman, ela tem um TED Talk fantástico, e ela também é autora do livro How Emotions Are Made, tá? Aqui eu tenho o link depois do TED Talk dela, eu compartilho com vocês essa apresentação, quem quiser pode me chamar lá no Instagram, que eu compartilho depois o PDF, isso aqui é tudo nosso, então aproveita. E a Lisa, pessoal, ela é uma psicóloga americana, e durante 25 anos ela explorou o lance das emoções humanas. E ela acredita que as emoções não têm circuitos neurais que predispõem você a ficar refém de uma emoção ou de um sentimento. Então, ela colocou conectores nos rostos das pessoas para ver se ela conseguia identificar tristeza, alegria, medo, raiva, e também mapeou toda a fisiologia da pessoa, o cérebro, e ela simplesmente não conseguiu identificar qualquer padrão neste sentido. E ela disse que as nossas emoções elas são construídas com base em adivinhações. Nesse TED Talk, ela fala, por exemplo, que você tem um repertório de informações. E o seu cérebro ele vai consultar esse repertório de informações e ele vai ser uma máquina preditiva. Ele vai prever o seu futuro. Eu não estou falando de prever aqui no sentido de mediunidade, de paranormalidade, não é isso. Ele pensa nas probabilidades que isso se desdobra em milissegundos para você poder tomar, então, as suas atitudes. O nosso cérebro, ele é preditivo, ele vai sempre prever aquilo que vai acontecer com base nas suas percepções, para ver se aquilo dá match ou mismatch antes de você chegar a uma decisão, uma outra. Um outro livro muito bacana que fala do cérebro preditivo é esse que está aqui embaixo, do Peter Sterling, é o Principles of Neural Design, ele é muito legal, recomendo que quem curte neurociência e esses rolês aí mais profundos do cérebro, vale a pena aprofundar um tanto. Então, é como se nós vivêssemos num processo de alucinação controlada, já que a realidade que a gente vê, ela não é a realidade como
como ela é realmente, ela é uma interpretação daquilo que você vê. Nessa figurinha, a gente consegue enxergar como que isso funciona. Quando você aproxima a sua mão e você tem a intenção de pegar uma caneca, você já imagina como que é segurar a caneca, a textura da caneca, talvez a temperatura, dependendo do líquido que está lá dentro, e o seu cérebro vai fazendo predições com base naquilo. Se você imagina que tem um chá quentinho e cheiroso lá dentro, você já começa a salivar, e de repente o seu looping de predição pode não prever que tem uma lasquinha na caneca, e de repente você corta o seu dedo, então você vai refazendo o seu repertório com base nas suas experiências de vida, tá? Por exemplo, quando vocês olham para essa imagem que está aqui, neste exato momento, o seu cérebro está que nem louco, disparando um monte de informações nos seus neurônios para vocês tentarem identificar no seu repertório de looping de memórias, né? O que vocês vão prever para se formar aqui. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem no chat o que vocês estão vendo nessa imagem preta que está aqui. Vou dar uns segundinhos, olhem com calma. Quais são as formas? Pode virar? Pode virar o computador, pode virar a tela. Vejam em diferentes perspectivas. E vejam se vocês conseguem identificar o que tem aí no repertório de vocês. Alguém se arrisca um palpite? Eu quero ver o chat, gente, não aguento. Não, tem gente aqui dizendo, Sabrina, bonequinho tô vendo no meio. Bonequinho no meio. Okay. Uma cobra. Parece o Groot aí no meio, né? Então, é o zoinho aqui, ó. Tem um zoinho aqui, uma boca, né? Então, é isso mesmo, pessoal. Olha só. Coelho. Olha aqui o que é. É uma cobra. Olha. E agora, se eu voltar o slide anterior, com base nessa informação que você tem no seu repertório, talvez aqui agora você consiga enxergar. Com certeza. Tá vendo? Eu continuo vendo o bonequinho na cabeça da cobra. Cara, eu vou te contar que eu também, quando vi o bonequinho a primeira vez, eu continuei enxergando depois, porque ele tá aqui, né? Ó, o olhinho e a boca, né? Muito bem, queridos. Então, como que isso se aplica, esse looping da predição, né? Essa questão dos repertórios, como é que isso se aplica aos convincers? Aqui eu emprestei a imagem do nosso querido Albertinho, fazendo aqui um livros e balões ou baldes e balões, mas a sugestão que nós damos durante esse processo, ela acontece com um looping de predição perfeito. Então, olha só, o cérebro ele vai predizer aquilo que vai acontecer na sequência, de maneira instantânea. Na hora em que ele dá a sugestão, ele já começa a consultar esse repertório, aceitando essa sugestão. Ele compara tudo aquilo que já existe de informação na sua cachola, mais as informações que foram recebidas do mundo interno e externo, do próprio organismo, da própria fisiologia. Aí ele, numa fração de segundos, começa a simular no seu corpo, em tempo real, o resultado dessa predição. E, se necessário, ele faz correções necessárias num novo loop. Tudo isso em milésimos de segundo, que foi o que aconteceu com a cobra. Vocês viram uma imagem estranha, procuraram informação, não acharam. Na hora em que eu mostrei a imagem da cobra amarela para vocês, aí vocês já alimentaram esse repertório, pré-alimentaram de novo, para se vocês enxergarem essa cobra num outro contexto, vocês vão conseguir vê-la nitidamente. E assim acontece também nos convincers. Os convincers trabalham com base na predição do nosso cérebro, por isso que eles funcionam tão bem. E agora você consegue entender o porquê que alguns convincers funcionam melhor ou pior para determinadas pessoas. Agora, como é que você, hipnotista de rua, de palco ou hipnoterapeuta, pode aumentar as chances do seu convencer de verdade? Para tanto, eu gostaria de trazer mais uma pessoa para esse caldeirão hipnótico, né? Acho que aqui, quem gosta de hipnose, já estudou hipnose, já ouviu falar desse cara fantástico que é o James Tripp. E ele trabalha com hipnose já há muitos anos e ele defende uma teoria de que transe é uma coisa e hipnose é outra coisa.
que você não precisa de um transe formal, fazer um Dave Elman, você não precisa fazer uma indução instantânea, tipo um arm pull, um head drop, você não precisa de nada disso para induzir a pessoa a um processo de hipnose, porque a hipnose, vamos pensar no que seria o nível de transe, né? Se a gente pegar uma definição da hipnose clássica, o transe ele seria um estado alterado de consciência. Se a gente pega uma linha mais ericksoniana, ele vai falar que é a alteração da realidade subjetiva do sujeito. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes, né? Mas ele diz que esse transe, no sentido clássico de estado alterado da consciência, não é necessário para a hipnose acontecer, porque hipnose é sobre seguir sugestões. Por exemplo, já aconteceu com vocês, não sei se vocês já fizeram esse teste, eu já fiz, de estar num treinamento, num coffee break, de repente eu pego lá um pedacinho de um sanduíche, dou uma cheirada e falo assim, nossa, acho que esse negócio está estragado, não está com um cheiro bom. E aí eu dou para a pessoa cheirar, que está do meu lado. Às vezes, instantaneamente, ela fala assim, realmente está com um cheiro esquisito. E já ninguém come o negócio que estava muito bom. Então, você percebe que houve um acatar das sugestões, houve sim uma hipnose nesse sentido de aceitar e seguir as sugestões, sem necessariamente você ter um transe formal da pessoa, tá? E o Tripp, ele criou um modelo, que explica esse processo em que a pessoa compreende, absorve e segue as sugestões. E ele denominou isso loop hipnótico. Para quem quiser, tem o link aqui do site do Tripp, chama High Brain. Ele tem vários vídeos bacanas ali. Então, se vocês quiserem acessar o site depois, tem bastante conteúdo, bastante informação lá, tá? Então, gente, como que funciona o loop? Tudo começa no sistema de crenças da pessoa. O Tripp acreditava que a hipnose ela é muito mais sobre processos cognitivos do que necessariamente de induzir a pessoa a transe ou fazer relaxamento, seja um ELM, um relaxamento progressivo. E para isso, você precisava de duas coisas para ter sucesso. Primeiro, o engajamento 100% do seu cliente, ou do seu sujeito, no sistema de modificação de crenças dele. E segundo, o engajamento e a captura da imaginação dele destinada às sugestões que você vai dar. As crenças, elas são poderosas, elas moldam a nossa percepção da realidade, a nossa experiência. Daí o efeito placebo, que a gente entende que a pessoa toma um negócio que não é um remédio e ela sara, mesmo sem ter no organismo o princípio ativo da medicação. Isso acontece por conta do sistema de crenças. Vamos pensar em como que isso funciona num convincer, né? Vamos pensar no mãos magnéticas. A pessoa ela pode ter ali uma crença de que é possível, talvez, né? Mãos coladas, que é possível ela colar a mão em algum momento, mas ela tem uma desconfiança. Agora, se você fizer um bom engajamento dela no sistema de crença, que nem o Tripp fazia, olha, eu vou te ensinar a fazer um negócio aqui que é parecido com hipnose, mas não é hipnose. Você topa participar comigo? Dá o controle para ela, né? Então vamos lá, estica a mão, e aí ela começa a pensar que talvez seja possível ela colar a mão, porque afinal de contas ela já viu como é uma cola. Então ela imagina, como que seria se a minha mão tivesse colada, né? Qual seria a sensação? E isso, por milissegundos, traz para ela uma alteração da fisiologia. O tônus muscular dela tem uma pequena modificação. E ao ter essa pequena modificação do tônus muscular, ela tem uma experiência de que a mão dela está um tantinho colado. Nossa, se a minha mão está um tantinho colado, talvez ela possa colar muito mais. Aí vem a crença. E se ela tem a crença de que está colada, ela imagina ainda mais que aquilo é possível, e a fisiologia dela é cada vez mais alterada, alterando a experiência subjetiva que ela tem, e assim o looping vai se retroalimentando. O mesmo vale para dedos magnéticos, o mesmo vale para livros e balões. Então, o looping hipnótico do James Tripp, ele explica o porquê que o convincer ele pode convencer mais ou menos. Então, você tem dois pontos chaves. Primeiro, o engajamento e modificação das crenças. E segundo, a captura e a condução da imaginação. Muito bem. Outro ponto importante para você que quer se especializar e fazer um convincer muito convincente é você entender o conceito da ideodinâmica. O
que é essa ideodinâmica? É um conceito do Tripp também, e ele fala que trata-se de um fenômeno psicológico em que a pessoa ela tem um envolvimento de uma atividade motora, física, que é gerada de maneira muito inconsciente, muito espontânea, com base nas sugestões que são dadas para as pessoas, com base nas ideias e nas emoções. Não sei se vocês já fizeram isso, mas quando eu era criança, a minha avó pegava uma correntinha, botava a aliança na ponta da correntinha e fazia perguntas, né? Ah, e quantos filhos você vai ter? Você vai casar com 18 ou 20 anos? Fazia umas brincadeiras de adivinhações. O mesmo vale para quando você vai calibrar o pêndulo, né, na hipnose, porque o nosso corpo, ele reage com pequenos estímulos, pequenas respostas ideomotoras que fazem movimentos sutis, e quanto mais esse movimento você vai observando ele, vai acreditando que ele está acontecendo, mais ele vai ficando forte. O mesmo vale para a catalepsia dos músculos. Quando a gente faz o elma, você tem lá, né, a catalepsia das pálpebras, e depois do braço, imagina que o seu braço está duro, e que, aliás, está relaxado, e se eu for soltar ali, ele vai cair, ou então se ele não cai, a pessoa está resistente, você deixa ele muito duro, e imagina que ele está muito duro como uma tora agora, e que ele não cai nunca mais, né? Então, tudo isso são exemplos de como a ideodinâmica funciona. E aí ele disse que se você quer ser um bom hipnotista, você tem que entender as 4 categorias para poder engajar melhor o seu cliente ou o seu sujeito. A primeira é a ideomotora, que é justamente a resposta fisiológica nesses exemplos que eu acabei de citar, quando você cola, quando você gruda, faz movimentos. O ideosensor, que tem a ver com uma questão sensorial, como, por exemplo, analgesia hipnótica, sensação de calor ou mesmo cócegas, né? As cócegas, elas têm um lance psicológico por detrás, que tem gente que não sente cócega de jeito nenhum, mesmo você fazendo o estímulo. Eu sou a pessoa que morre de cócegas. O ideoemocional, que são essas respostas que você altera numa rotina de hipnose. Agora você vai ficar feliz, você vai ficar triste, ou mesmo na clínica, né, quando você fala agora você vai ficar mais relaxado, ou você vai entrar em contato com um estímulo aversivo, com um trauma de infância. Então, esse ideoemocional, ele acontece. E, por fim, o ideocognitivo, que é quando a pessoa experiencia esses processos mentais, como a alucinação, a amnésia, esquece o nome, esquece o número. Então, você entender essas 4 categorias na hora de você elencar as suas sugestões, os seus testes de sugestionabilidade e convincers, para você adaptar isso de maneira mais adequada, tá? Gente, está indo muito rápido? Tudo bem até aqui. André, tem alguma pergunta aí no chat, algum comentário? Tá perfeito, tá perfeito. O pessoal está hipnotizado com as suas explicações. Ah, então tá bom. Então, toca o barco. Muito bem. E aí, meus queridos, na escala de fenômenos, o que faz o looping girar? É a expectativa da pessoa. O que faz o looping girar é a expectativa. Seja uma expectativa de que você é um hipnotista, detentor do conhecimento, da paranormalidade, da confiança para fazer o processo acontecer, seja uma expectativa de ela passar por um processo divertido. O André Atier teve aí, né, do Magicamente. As pessoas, elas sobem no palco, por quê? Porque querem passar por uma experiência divertida, alegre. Eu mesmo, quando fui assistir o show, fui uma das pessoas que acabou subindo no palco. E aí nós temos alguns exemplos de rotina. As pessoas que trabalham com hipnose de rua ou com a hipnose de entretenimento sabem que é importante que você crie uma escala progressiva dentro das rotinas, onde você vai selecionando as pessoas que vão recebendo bem a sugestão e você vai tornando-as cada vez mais complexas. Então, a gente começa com mãos coladas ou com os dedos magnéticos. Por quê? 50% desses convincers, eles estão na fisiologia. Se você fizer assim, é muito difícil de você conseguir soltar a sua mão, diferente de você estar assim. Assim é mais fácil. Aqui você tem uma força. A mesma coisa nos dedos magnéticos, né? Se você ficar um tempão com o dedo assim, o seu dedo vai ficando cansado, ele vai meio que fechando. Mas tem um quê da sugestão da sua mente que você aceita, que você imagina que o ímã está ali, está fechando, está fechando, está fechando. Então você começa com coisas simples para que ela fale assim, nossa, a parada está funcionando, né? E aí você começa a dar novas informações, como, por exemplo, transferir a cola de lugar, agora você colou na cadeira, agora eu colei a sua mão na cabeça, e você vai transferindo isso para a pessoa experienciando essas sensações num nível de complexidade maior. Depois você pode dar uma sugestão de amnésia,
como, por exemplo, esquecer o número 7, ou ela esqueceu o nome, um número do telefone, o nome da pessoa que está do lado, depois você vai tornando cada vez mais complexo. Induzir os delírios, como, vai pegar na minha mão e vai sentir um cheiro ruim, ou agora eu vou te entregar aqui esse relógio, ele vai estar muito pesado e você não vai conseguir carregar, né? E por fim, sensações de frio, de calor, até você chegar nos mais complexos, segundo o Tripp, que seriam as alucinações, como você vê o seu ídolo, ou colocar o óculos mágico e ver todo mundo pelado na plateia. A alucinação negativa de você não ver uma pessoa que está ali, não ver o seu amigo e tudo mais. Sabrina, qual que é a sequência ideal? Eu ia Depende. perguntar. Você ia perguntar, Andréa? Não, na realidade, o que eu ia perguntar é necessário seguir uma sequência para poder ter um looping melhor? Ou se, por exemplo, você conseguir detectar com a pessoa que você está tentando hipnotizar, você percebe que ele tem uma reação boa e você já pode adiantar nos seus loops, né? Nossa, eu gosto de responder que tudo depende, viu, André? Não, Porque, de fato. às vezes, você não é um hipnotista experiente. Se você fez na sua cabeça uma sequência para uma rotina que foi estabelecida no palco, é legal você seguir essa rotina à risca. Se você já está habituado, percebe que a pessoa está ali curtindo, que ela já entrou está muito profunda na sugestão, seguindo aquilo de maneira muito aberta, você pode arriscar fazer coisas mais complexas ainda do que está aqui, né? E isso me leva ao próximo slide. Quando a gente pensa no que eu gosto de chamar, oh meu Deus, na identidade hipnótica do sujeito. Eu não sei se alguém já inventou isso ou não, mas eu gosto de pensar que cada pessoa ela tem uma identidade hipnótica que ela é como uma impressão digital. E tudo vale, meus queridos, tudo vale. Vamos falar aqui de sistemas representacionais da PNL. A pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica. É uma coisa que você pode usar. Pouquinho antes da gente começar a aula, a gente falava dos testes de tipo de personalidade, né? Do MBTI, do DISC. Pode ser usado? Pode. O bom rapport, né, que você faz com a pessoa, onde você vai espelhando e conduzindo, que a gente faz muito na PNL, calibrar o tom de voz, usar palavras que ela use e parafrasear e repetir aquilo de maneira elegante. Se você acha que ela é uma pessoa mais intelectualizada e que desconfia daquilo, você vai usar argumentos para a hipnose de que, por exemplo, olha, as pessoas que são mais suscetíveis à hipnose são aquelas que têm um QI mais elevado, né? Ou aquelas que têm mais controle sobre si, e você ficar em hipnose profunda durante 10 minutos equivale a 3 horas de sono. Você vai trazendo para ela aqueles argumentos que cabem na estrutura de personalidade dela, para quê? Para fazer aquilo que o James Tripp disse que era muito importante, que é engajar o sistema de crenças. Tudo começa na crença, porque da crença você engaja a imaginação altera a fisiologia cria uma realidade subjetiva diferente daquilo que ela esperava, que alimenta a crença e assim por diante. Então, meus queridos, usem tudo que vocês tiverem de repertório para poder espelhar a pessoa, fazer um rapport genuíno e se aprimorar cada vez mais, tá? O Tripp, ele dizia que um bom hipnotista, para quem não conhece, gente, isso é o Patrick Jane, daquela série Mentalist. Se você não assistiu, assista, é maravilhosa. E ele dizia que um bom hipnotista ele tem que desenvolver algumas habilidades fundamentais. Por exemplo, você tem que saber estabelecer um loop, tem que saber como que o loop funciona, tem que entender a dinâmica de funcionamento da neurociência por trás desse processo, de como o cérebro acontece, que você tem a crença, que você tem uma sequência para fazer. Aí você precisa monitorar e saber como manter, fazer a manutenção desses loops, transitar de uma coisa para outra e fazer esse fechamento para a coisa não ficar solta. Você conseguir estabelecer uma conexão com essa pessoa usando da sua autoconfiança, da sua autoridade, mas não autoridade no sentido de se impor, no sentido de dizer assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo e você vai passar por uma experiência muito legal.
Trabalhar essa acuidade sensorial, essa habilidade linguística para acompanhar e conduzir. Ele dizia que um hipnotista profissional é aquele que consegue fazer essa alteração da crença de maneira elegante, de maneira assim, sutil, que ninguém percebe e parece que tudo está sendo alterado num passe de mágica, né? Então, você dar essas direções, direta e indiretamente, você consegue segurar e dirigir a atenção. Tudo isso e a gente consegue como, Andréa? Como que a gente consegue desenvolver essas habilidades? Pois é uma boa pergunta, né? Se for que nem o Tripp fala, tem todos esses processos aqui de você poder estabelecer mesmo essa... Eu acho que você tendo um pre-talk excelente, um rapport, né, que você com a pessoa já facilita muito. Você conseguindo entender bem também a pessoa. Se bem que quando você está fazendo em street, na rua ou no palco, é diferente, né? Do que fazer na clínica, por exemplo. Sim. Olha só, o Durante matou aqui a charada. Como é que você consegue essa confiança? Prática, prática, e mais prática, e mais um pouquinho de prática. Né? Eu gostei muito da aula que o André deu, quando alguém pergunta assim para ele, olha, qual que é o conselho que você dá para a pessoa que quer fazer um primeiro show de hipnose? Ele falou assim, marca a data e divulga. Porque daí você não tem escolha, se não começar a fazer. Quando eu dou as formações de hipnose, seja mais focada em autodesenvolvimento, entretenimento, seja focado na hipnoterapia, eu tenho 50% do curso de teoria e 50% de prática. A pessoa ela precisa ter experiência. Você pode fazer um curso online, mas você só vai aprender na friaca. Na hora em que você, por exemplo, a pessoa não seguir a sugestão do dedo magnético, e você não saber muito bem o que fazer e se virar nos 30 para dar conta. Eu tive uma experiência de uma palestra que eu dei solidária, e estava toda a rotina de entretenimento montada, né? E tinha uma pessoa, um engenheiro, olha só, para vocês verem, um engenheiro que estava seguindo todas as sugestões lindamente. Ele falou até em Klinger, que era a língua alienígena que ele inventou. Gente, foi hilário, ele grunhindo e falando, agora você vai falar em alienígena, ele falava que era Klinger, e fazia esses grunhidos e tudo mais. Mesmo depois de todas essas escalas complexas, ele viu o ídolo dele, o Brad Cooper. Quando eu fiz com ele a questão da amnésia do número 7, né, que você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, era a Branca de Neve e os 8 anões, era o 008. Não funcionou. Não funcionou. O cara alucinou, falou em alienígena, viu o ídolo dele, mas o número 7 ele não conseguiu esquecer. E é claro que eu fiquei muito curiosa com aquilo e perguntei lá mesmo, na frente de todo mundo, eu falei, escuta, você estava indo muito bem, por que você não esqueceu o número 7? E aí ele falou assim para mim, sabe, Sabrina, eu tenho um irmão mais velho e sempre tinha um lance de ele estar adiantado na escola em relação a mim. E aí eu me sentia meio burro. E eu me lembro que quando ele aprendeu a contar, eu me desdobrei para aprender a contar o mesmo tanto que ele. Se ele contava até 10, eu contava até 10. Se ele contava até 100, eu contava até 100. Então, para mim, esquecer número é algo que não cabe no meu repertório, é algo muito ameaçador. E aí ele não esqueceu. É culpa da Sabrina, que é uma hipnotista ruim? Não, mas sabe, Sabrina, aconteceu já comigo uma vez com a própria colega. Ela falou, eu sou contadora. Não adianta querer fazer eu esquecer número, que eu não vou esquecer. Não Ali. vai rolar. Agora, o que o Tripp fala? Você tem que saber ser maleável. Talvez, se eu tivesse percebido naquela ocasião, e eu percebo isso hoje, que aquele engenheiro estava lá com a esposa e os dois estavam muito coladinhos, muito grudadinhos ali, né? Um do ladinho do outro. Rolava ali um amor evidente neles. Se eu linkasse o esquecer o número 7 com uma demonstração de afeto dele da esposa, e quando ele olha para a esposa, ele ama ela tanto que ele até esquece o número 7,
talvez ele esquecesse. O que eu estou usando aqui? Eu não estou usando o pensamento, eu estou usando a parte do sentimento, que é um dos 4 pilares que o Tripp colocou. Gente, então se desafiem, flexibilizem, coloquem coisa no caldeirão, porque a pior coisa que pode acontecer é nada. Se der certo, sucesso. Se não der errado, sabedoria, e por aí vai. Certo, André? Sabrina, falando em números, o Gouveia perguntou sobre a situação, né, em esquecer o número 7. Não poderia esquecer outro número, por exemplo, 3? Nesse caso em específico, acho que o lance era esquecer os números, como o caso da sua amiga contadora. Não acho que era uma questão com o número 7, era uma questão com esquecer os números. Certo. Mas se fizesse... No caso aqui, não sei se... Gouveia, você fez a pergunta por causa especificamente número 7, ou porque poderia, se pode ser sem... Porque normalmente, acho que o pessoal sempre fala em esquecer o número 7, né? Então, eu não sei sim. se isso... É isso, não, Gouveia? mas pode. Pode ser, sim. É que a gente brinca com o 7 porque já está na rotina, né? Mas você pode buscar. Você tem lá 3 solteirões e um bebê, podia falar que era 4, né? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Eu acho que dá para você brincar com esse repertório de acordo com a sua criatividade, com aquilo que você achar que tem que fazer. Tá, ok. Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, eu separei 4 livros que eu usei para preparar essa apresentação. Um é o do Peter, que eu falei para vocês, que é esse Principles of Neurodesign, que ele é muito legal. Esse do Andy Clark, eu comecei a ler, peguei uns pedacinhos dele, que é o Surfing Uncertainty, que ele fala um pouco do looping da predição. O livro da Lisa Feldman é mandatório para você que gosta de neurociência, How Emotions Are Made. Depois eu compartilho com vocês o link do TED Talk dela, que tem legenda em português. E ela tem outros TED Talks que são interessantíssimos. E o livro do James Tripp, que é o Hipnose para Além do Mito de Transe. Esse eu tenho em PDF, que o nosso querido amigo Colela compartilhou comigo. Em breve ele vai estar aí com vocês dando aula também. E se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Me adiciona lá no Instagram, me segue no Instagram, manda direct, fala, Sabrina, quero o livro, quero a apresentação. E a gente já compartilha tudo aí com vocês. Tá bom? E agora eu gostaria de abrir para perguntas. Opa! Comentários. Então, na realidade, a gente tem uma pergunta aqui do Tiago. Ele está querendo fazer uma pergunta. Tiago, abre teu microfone para... Boa noite, Sabrina. Tudo bom com você? Queridão, tudo na Tudo paz. jóia? Como que estamos de Lagoa? Você já está indo na Lagoa? Nós somos aqui de Campinas, né? O pessoal ficar contextualizado. Ainda não, querido. Eu estou no consultório, fazendo atendimento de máscara, esterilizando o ambiente com lençol cirúrgico, o negócio está bem controlado. Te entendo bem. Só para trazer a pergunta em cima disso, né? Nós que fazíamos esse trabalho aqui em Campinas, de fazer um street ali na Lagoa, que é um lugar onde o pessoal vai fazer caminhada. Você já teve alguma experiência de fazer alguma coisa online com street, de fazer alguma coisa de entretenimento? Tem alguma diferença que você pode trazer para o pessoal do que funcionava na rua e não funciona muito no online, coisas do tipo? Ou você ainda não se arriscou no online? Você tem alguma dica para o pessoal sobre um entretenimento online? Legal. Não fiz, Thiago, entretenimento online. A parte do entretenimento eu fazia nas formações, fazia nas palestras solidárias também, que a gente usava lá para arrecadar umas coisas. Era mais assim, não era a minha atividade principal. A atividade principal acaba sendo na clínica, tanto com a psicoterapia quanto a hipnoterapia, né? E a hipnoterapia, sim, eu já fiz online, e é muito importante que você cuide do ambiente. Quando a pessoa vem presencialmente para a clínica, você tem um ambiente controlado. Então, você precisa preparar todo o ambiente do lado de lá, passar orientações, fica comprometido porque você não pode tocar na pessoa. Então, é um lance de adaptar nesse novo normal.
eu assisti de novo, né, o vídeo do André Atier, e ele dizia que ele estava programando de fazer algum evento misto, de convidar umas pessoas e depois fazer entretenimento. Eu estou muito curiosa para saber o que vai dar desse negócio, mas eu acho que vai dar muito bom, viu? Legal. Sabrina, tem uma outra pergunta aqui. Ed, se quiser abrir o teu microfone, pode fazer a pergunta. Obrigado, André. Sabrina, boa noite mais uma vez, né? Eu dei boa noite no off, boa noite aqui ao vivo. A minha pergunta é convincer para quem já sabe hipnose, né? Eu tenho uma forma, né? Mas essa forma não é uma forma padrão. Ela é bem dinâmica, então ela não tem como replicar. Porque o que é essa fórmula? É uma quebra de padrão, justamente no convince. Você tem alguma forma diferente dessa? Alguma coisa que você pode passar assim, ela tem um jeito de fazer realmente com quem já sabe, né? Porque geralmente com quem já sabe, a gente já pula essa parte do convince e já vai para a hipnose propriamente dito. Mas eu queria saber de você, falando sobre convincer mesmo, né? E convincer fazer com quem não sabe é legal, porque tem toda aquela expectativa, toda aquela coisa, né? Mas com quem já sabe, você tem alguma coisa para agregar nesse sentido? Olha, se a gente pensa no conceito do James Tripp, que hipnose é sobre seguir sugestões e engajar o sistema de crença do sujeito para que ele tenha uma experiência que seja interessante, eu iria nessa linha. Então, a pessoa que vai participar do entretenimento. Quando eu fui participar do show do Magicamente, eu já era hipnoterapeuta, né? Mas eu fui lá porque eu estava afim de me divertir, eu estava afim de passar por aquela experiência, de viver aquele processo, e ele fez isso de maneira muito convincente, de maneira muito adequada, para me colocar no looping disso. Então, é muito importante que, de novo, você se conecte com o seu sujeito e entenda o que você precisa fazer para convencê-lo mais. Às vezes você pode perguntar, né? Que nem quando você vai fazer uma indução, você quer rápido ou devagar? Tem alguma coisa que você... Qual que é o seu maior sonho, né? Você toca algum instrumento musical, tem vontade de tocar, você tem vontade de falar algum idioma, né? Vamos fazer isso acontecer aqui agora. A maior realização da minha vida no show do Magicamente foi tocar bateria, gente. Eu tenho zero coordenação motora, mas na hora que ele falou assim, você pode escolher um instrumento musical para você tocar que você sempre teve vontade. Eu falei, nossa, vai ser a bateria. Então, você trabalhar esse engajamento do sujeito, eu acho que é a chave para tudo. Show? Legal. Fechou? Eu tenho mais uma, se for possível. Claro, querida. Desculpa que eu cheguei atrasado. Pode ser que você tenha abordado. Eu acabei entrando no meio, estava num compromisso. Mas na clínica, você costuma usar muito convincer? Porque geralmente deixava os convincers para o street e tal. Mas na clínica, a não sei que eu percebo que a pessoa está muito. Depois do pre-talk, ela ainda está muito aí. Eu vou fazer um limão, talvez, alguma coisa. Mas na grande maioria das vezes eu pulo convincer na clínica porque a pessoa já chega num estado de transe, já chega pronto. Eu queria saber de você, se você tem um costume de usar muito convincer na clínica. Eu uso convincer em 2 contextos, Thiago. O primeiro, quando a pessoa, mesmo mediante todo o pre-talk que você faz, ela ainda tem uma desconfiança. Isso é comum em pessoas que são muito racionais, que são muito objetivas, que vão ali meio que duvidando, então você precisa falar para ela, você é capaz de fazer isso, o seu cérebro sabe como fazer, você faz isso naturalmente, mas precisamos ensinar você a fazer isso num contexto específico para te ajudar. E a segunda situação em que eu uso é quando a pessoa está muito insegura. Ela acha que ela não vai conseguir entrar em hipnose, que é difícil, porque ela não consegue relaxar, ela não consegue meditar. Então, é muito difícil para ela de entrar num estado de transe, de fazer esse estado alterado de consciência. Aí eu acabo usando. Mas é como você explicou. A pessoa ela já vem num nível de dor emocional para resolver o problema tão grande que dificilmente ela entra num estado de questionar o processo, ela só quer resolver. Respondi? Legal. Oi, quero fazer um comentário. Oi, tem alguém falando? Luciana. Tá bem baixinho, Luciana. Você consegue falar mais alto, linda? Tá ouvindo? Melhor. Melhorou. Para
para mim aqui o que ficou do que a colega falou é a questão da flexibilização, né? Porque a pessoa passa assim, você tem que fazer um bom rapport, um bom pré-talk para não ter que voltar e fazer de novo, uma boa anamnese. E aí, quando chega nas sessões que alguma coisa não saiu como a gente planejava ou não deu muito certo, a gente não deve ficar questionando, será que eu esqueci de fazer alguma pergunta? Será que naquela anamnese eu não deveria ter aprofundado mais? Será que o pré-talk não foi tão bom assim? Eu acho que a palavra que você usou, flexibilizar, eu acho que cai muito bem para a gente, porque a gente não pode criar aquela expectativa que na hora que a gente tá atendendo, por mais que a gente já tenha uma certa experiência, que vai sair tudo perfeito. É até importante que de vez em quando não dê alguma coisa errada, porque a gente, né? Opa, será que não está faltando eu dar uma estudadinha mais? Ou será que eu não preciso dar mais uma atenção em determinadas coisas? Então, assim, para mim, o que ficou hoje bem legal, essa questão de justamente você se flexibilizar com você, enquanto terapeuta, né? Perfeito, Luciana. O pessoal está falando que está meio baixinho. A Luciana estava compartilhando que o que ficou para ela foi a importância de você poder flexibilizar no atendimento na clínica. Que às vezes você se empenha, você se engaja, você se esforça, mas a coisa simplesmente não acontece como poderia, né? E às vezes até é bom que não dê certo, porque daí você começa a se questionar o que eu poderia ter feito diferente. Você coloca uma atenção naquilo para transformar isso num aprendizado e você experienciar outras formas de fazer isso acontecer. Eu gostei muito da tua fala, Luciana, e isso acontece muito na clínica. Às vezes acontece, por exemplo, de você ter projeções num processo de terapia. Eu uma vez tive uma paciente que ela encarnou em mim a figura da mãe dela. E aí o negócio não acontecia de jeito maneira. Por quê? Porque tinha toda uma questão das projeções dela com a mãe e ela colocou para mim, então ela simplesmente não conseguia entrar no negócio. Eu encaminhei para um colega, o colega atendeu, ela está muito bem, né? Também já aconteceu da pessoa ter um benefício secundário muito forte, e aí ela não está disposta a abrir mão daquele benefício secundário que a doença traz, então ela finge que vai para a terapia, que ela fez tudo que estava no alcance dela para ela dizer assim, olha, eu tentei, mas não deu certo. Acontece também. Mas é muito importante a gente se flexibilizar e questionar o tempo todo. A gente não para de aprender nunca, né, pessoal? A Marcinha está perguntando, Sabrina, se o Convince ele fortalece a quebra de crenças iniciada no Pre-Talk. Sim, sim, certamente, porque a pessoa ela testa na fisiologia, né? Então ela altera a crença, começa no pensamento, o pensamento vem para a fisiologia e da fisiologia a realidade dela é alterada. Se ela conseguiu fazer isso numa parte física no corpo, como no dedos magnéticos ou numa mão colada, ela compreende que isso pode ser projetado e estendido para situações mais complexas, como por exemplo na clínica, num trauma de infância, ou mesmo na hipnose de entretenimento de rua, para ela alucinar e falar uma outra língua, né? Então, eu acho que isso, ele vai engajando o sujeito cada vez mais. Então, eu acredito que sim. Legal. Pegando o gancho do Tiago, Sabrina, que ele fez a pergunta do quais são os convites, se no hipnose, né, clínica, na clínica, se você faz muitos convincers ou não, né? Pegando esse gancho, a pergunta seria, se você está tratando alguém que você, dentro do tratamento, da terapia que você está fazendo, você vai aplicar a ferramenta da hipnose, mas você já fez, sei lá, a primeira sessão, você está, por exemplo, na segunda ou terceira sessão e você vai aplicar a hipnose, essa ferramenta novamente. Aí entra o gancho do Tiago. Os convincers, você vai aplicar novamente ou você já acha que não é necessário e é só entrar na hipnose, no relaxamento
Como é que seria isso? Perfeito. Não uso, na verdade, acho que eu nunca usei na segunda sessão. Até porque, gente, dica de hipnoterapeuta, na primeira sessão, quando você vai fazer a indução com a pessoa e ensinar o transe, todo aquele processo, você já instala nela um gatilho de reindução. Então, cada vez que você ouvir, que eu tocar na sua testa e falar durma, você automaticamente vai para o estado de transe, né? Eu, na minha primeira sessão de hipnoterapia, eu instalo em todos os meus pacientes o gatilho da auto-hipnose, porque eles precisam fazer a manutenção entre sessões daquilo que a gente trabalhou naquela sessão. Então, quando ele já vem com esse gatilho pronto e fortalecido, ele facilita muito o trabalho do hipnoterapeuta e, principalmente, traz autonomia, traz empoderamento para ele, traz uma capacidade de autorregulação emocional sem precisar de ninguém para fazer aquilo. Tá? Então, eu acabo não usando o Convincer na segunda sessão, eu uso eventualmente na primeira e olha lá. Não, já é passo à frente, né? Na realidade. Uma dúvida. Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Manda. Olha só. Vamos supor, você pergunta quando o Convincer não dá certo, você pergunta para a pessoa o porquê ela acha que não deu certo? Porque, exemplo, eu fui fazer uma hipnoterapia, no caso, esses tempos atrás, pouco tempo. E era com uma pessoa que tinha fobia, que tinha, vamos colocar, ela tinha síndrome do pânico. E eu fui fazer o Convincer da mão colada. Vamos colocar, ela estava prestando atenção, mas estava com medo da mão ficar colada e não conseguir mais soltar. E por isso, claro que eu falei, olha, em algum momento, quando eu pode ficar tranquila, que quando eu estralar o dedo, suas mãos vão descolar. Mas se ela tiver com medo, aposto que o Convincer não funciona. Você pergunta para a pessoa? Quando não Eu dá acho que é certo? importante investigar, sim, Nadson. Eu falo que todas as pessoas, elas são hipnotizáveis. Só tem dois tipos de pessoas que não são hipnotizáveis. As que têm medo e as que não querem. Então, é muito importante que você avalie, naquilo que eu chamei de identidade hipnótica do sujeito, o repertório emocional que ela possui, para que você possa proporcionar para ela a melhor experiência. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar fazendo um aprofundamento e falar para a pessoa imaginar que ela está num elevador descendo e eu não sabia que a pessoa tinha fobia de elevador, ela emergiu na hora. Acontece, né? E acontece porque a gente está ali no dia a dia e erra, e só erra quem faz, e a gente faz muito. Então, é importante entender e depois perguntar. Hoje, no meu Pet-Talk, eu pergunto sempre se tem algum problema com elevador, com escada rolante, porque são analogias que a gente usa muito comumente na clínica, e isso pode ser algo ameaçador para a pessoa. Como colar a mão foi ameaçador para a pessoa que tinha o pânico, talvez ali fosse melhor usar um livro de balões, ou talvez dedos magnéticos, que ela que vai atraindo o dedo e ela solta a hora que ela quiser, como brincar de imã, quando ela era criança e brincava de imã, precisa entender se ela sabe o que é isso. Então, a sugestão ela vai muito dessa identidade. Quando a gente fala de hipnose para controle de dor crônica, por exemplo, fibromialgia, enxaqueca, é importante que você traga coisas que façam parte da paisagem metafórica do cliente. Então, se ela já enfiou a mão num balde de gelo, você pode dizer para ela, é como quando você vai pegar aquela latinha de cerveja lá no fundo do latão e a sua mão ficar muito gelada. Mas se ela não é uma pessoa que bebe, nunca enfiou a mão no gelo, não dá para você usar isso. Mas você pode dizer, lembra aquele dia em que você cortou o seu dedo, ou a sua mão, a sua perna, você coçou aqui uma casquinha, ou estourou uma espinha da cara e aquilo saiu um sangue, você só foi perceber que estava doendo quando você viu o sangue. Então, isso é uma anestesia. Você precisa investigar o que compõe essa identidade da pessoa. Por isso que na anamnese eu não faço junto com a terapia. Eu recebo a pessoa, a minha anamnese, pessoal, ela é longa. No mínimo 1h30, 2 horas. Porque a gente constrói toda a paisagem metafórica do cliente para depois
depois a gente marcar a sessão de hipnoterapia com base nisso. E na fala dele eu já pego assim, termos que ele usa, jargões, expressões, percebo se ele é mais visual, auditivo, sinestésico, tudo isso para você calibrar a sua realidade com a do cliente, demanda muito, diz muito do resultado que você vai ter com a hipnoterapia no final. A Marcinha perguntou aqui, Sabrina, na primeira sessão, quais os convincers mais indicados? Teria alguma coisa nesse sentido? O mais indicado é aquilo que você acha que vai caber melhor para aquele sujeito, né? O dedos magnéticos é um clássico, na minha visão. Ele não é ameaçador, não tem uma... se a pessoa tem medo de cola, por exemplo, né, super bonder, ela não vai conseguir colar a mão, colar a pessoa na cadeira, isso pode ser ameaçador. Os dedos magnéticos, eu acho que ele não tem contraindicação, assim como o do limão, que você faz a pessoa salivar, aquilo também é muito forte. Quando você pega o pêndulo e você calibra movimentos ideomotores dela, você fala para ela que é o subconsciente dela que está mandando a informação, e você faz perguntas, o seu nome é Márcia? Sim. Você é homem? Não. E aí você pede para ele começar a fazer perguntas para o pêndulo, ela fala assim, nossa, está funcionando. Então você precisa ver o que compõe na personalidade dessa pessoa e ir adaptando, né? Isso que é divertido, cada pessoa é única. O que funciona para um não funciona para o outro, aí você tem que se virar nos 30 para entender como é que você faz aquela pessoa, né? Se engajar na crença. É verdade, é verdade. Ai, desculpa, gente, eu me empolgo de falar disso porque eu gosto demais. É verdade, mas infelizmente, Sabrina, nós estamos assim chegando no nosso final. O tempo passou rápido, as informações foram muito valiosas, foi muito gostoso. E queria aqui aproveitar esse nosso finalzinho de pedir para você, de você querendo, você poder fazer o seu merchan, falar sobre você, o que você faz, dar suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir. Legal, pessoal. Gente, é sempre um prazer ter a oportunidade de trocar. Eu falo que a gente, quando tem um conhecimento e compartilha isso com outras pessoas, a gente fica sempre um conhecimento mais rico, porque vem perguntas, vem exemplos, e eu cresço muito cada vez que eu falo de um assunto, porque daí eu preciso estudar aquilo. Então, eu agradeço imensamente, de verdade. Eu sou hipnoterapeuta clínica, também sou psicoterapeuta, sou instrutora de hipnose, embora ultimamente eu não tenha feito cursos presenciais, estou programando agora para o final do primeiro semestre. Se vocês têm interesse em conhecer mais de hipnose, em trocar ideias de casos clínicos que vocês atendem, podem me adicionar nas redes sociais, tem o perfil da Epopeia, que é da minha empresa, @epopeia.com.br, tem o meu perfil pessoal, que é o @sameajuda. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, no site da Epopeia, que também é epopeia.com.br, na área de downloads, você tem muitos presentes ali, você tem ferramentas de autodesenvolvimento, você tem e-book de auto-hipnose, tem áudio, tudo para fomentar esse desenvolvimento das pessoas, que é o meu propósito de vida, né? Foi para isso que eu troquei o mundo corporativo pela carreira solo, para gerar transformação positiva na vida das pessoas. E mais uma vez agradeço de coração o convite e principalmente vocês que estão aí, que deram para nós aquilo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Então, um beijo, espero que a gente se encontre aqui de novo. Muito legal, foi show, obrigado, Sabrina. Tenho certeza aqui que todos aqui gostaram, e quero então aproveitar esse nosso momento, que a gente está acabando essa nossa resenha, e pedir para que vocês entrem lá no nosso WhatsApp do Praticadamente, e que vocês vão receber um comunicado, para que vocês possam receber, né, o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E agradecendo principalmente a Sabrina Amaral, a todos vocês que estavam aqui presentes, e a você também que está aí no podcast, a você que está no YouTube, dê seu like,
dê o seu like e colabore para que o canal cresça, o canal do Praticadamente, ele cresça cada vez mais. Eu já estou seguindo lá e já dei vários likes, hein? Legal, é isso mesmo. E que possa crescer cada vez mais e trazendo mais informações boas, que nem essa que a Sabrina trouxe para nós. E a gente se vê na próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal. Beijo, gente. Obrigada.